Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, embora seja, a meu ver, impossível avaliar, se divulga constantemente que o Brasil perde mais de 80 bilhões de dólares anualmente com a corrupção. E, recentemente, a Federação das Indústrias de São Paulo anunciou que avalia em 500 bilhões de reais por ano os prejuízos do Brasil com a corrupção e com a incompetência administrativa. E eu pergunto, o que seria do Brasil, então, sem o Tribunal de Contas da União? Sem essa fiscalização competente, evidentemente limitada em função da escassez de instrumentos, inclusive com um quadro de pessoal reduzido, mas que tem contribuído extraordinariamente para inibir o processo de corrupção na administração pública brasileira. E é exatamente por esta razão que, de uns tempos para cá, os que governam o Brasil tentam limitar as atribuições do Tribunal de Contas. Procuram inibir esse processo de investigação, de fiscalização, de auditoria e de responsabilização a partir dos julgados do Tribunal de Contas da União. Recordo-me que há alguns anos o presidente Lula passou sob o Tribunal de Contas da União, sob o Congresso Nacional, e desobedeceu dispositivo aprovado na LDO pelo Congresso, repassando recursos para uma obra superfaturada no Paraná, precisamente a refinaria em Araucária, a refinaria Getúlio Vargas, com obras de ampliação e com desvio, segundo o Tribunal de Contas, da ordem de 800 milhões de reais. Por essa razão, houve a denúncia do superfaturamento e a recomendação de que recursos não fossem mais liberados para a continuidade daquela obra sem as providências saneadoras. O Congresso obedeceu ao Tribunal de Contas, aprovou o dispositivo de impedimento dos repasses, mas o presidente Lula desobedeceu, passou sobre Tribunal de Contas, Parlamento Brasileiro e foi à Araucária durante a campanha eleitoral, em verdadeiro comício, verificar o andamento das obras, porque não havia ainda motivo para a inauguração dela. E agora? A reação da presidente Dilma vem na esteira desse comportamento do ex-presidente. A reação da presidente diante da recomendação do Tribunal de Contas da União de paralisar obras executadas devido a irregularidades graves encontradas durante a fiscalização. Ela afirmou lá no Rio Grande do Sul, é absurdo paralisar uma obra, é algo extremamente perigoso. Depois ninguém repara o custo. A presidente não indaga quem repara o custo da corrupção, do roubo, desse assalto reiterado aos cofres públicos no Brasil, diante da complacência, da leniência, da cumplicidade do governo. O tribunal aprovou relatório que recomendou a paralisação de 7 obras executadas com recursos do governo federal devido a inúmeras irregularidades. Superfaturamento, projeto básico deficiente, sob preço decorrente de custos mais altos que os praticados no mercado e execução de serviços com qualidade deficiente. Segundo o tribunal, as correções propostas podem gerar benefícios de até 1,2 bilhão aos cofres públicos. Isso nessas 7 obras. Apenas 7 obras. E nós sabemos que, de modo geral, as obras realizadas no Brasil pelo governo federal são obras superfaturadas. Eu tenho insistido desta tribuna que seria possível fazer, quem sabe, 3, 4, 5 vezes mais com o mesmo dinheiro.
Basta verificar o que se gasta na obra da usina Abreu e Lima, lá em Pernambuco. É inadmissível que a presidente qualifique de absurdo paralisar obras nas quais foram detectadas sérias irregularidades. Vale ressaltar que os ministros da Corte de Contas listaram irregularidades em 136 empreendimentos analisados pelos técnicos do tribunal. Portanto, foram 136 obras com irregularidades. As mais graves atingem 7 delas, exatamente aquelas que foram paralisadas pelo Tribunal de Contas da União. No sábado, o tribunal divulgou nota de esclarecimento que afirma que é seu papel constitucional fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e que os técnicos avaliam as obras apontando quando há as irregularidades. Destaca que cabe ao Congresso Nacional a palavra final sobre a paralisação ou não dos serviços. Endereçar reprimenda ao TCU no momento em que ele exerce o seu papel constitucional é um contrassenso. Na nota de esclarecimento, o tribunal foi cristalino e assertivo e fez menção específica à obra rodoviária que ensejou a declaração presidencial em entrevista concedida durante viagem ao Rio Grande do Sul na última sexta-feira. Ela disse, por exemplo, com relação às recomendações do TCU sobre a obra da BR-448 no Rio Grande do Sul, foram encontrados indícios de superfaturamento na ordem de 90 milhões. Cabe à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional deliberar sobre a paralisação ou não da referida obra, esclarece a nota do Tribunal de Contas da União. O assodamento da presidente ficou explícito ao desafiar, de qualquer jeito, essa obra 448 vai ficar pronta. Ora, comício eleitoral, palanque, campanha. A presidente Dilma é chefe de governo e de Estado, mas deve se subordinar aos ditames legais e constitucionais. O Tribunal de Contas da União apenas cumpre o seu papel constitucional. Devemos enaltecer o papel desempenhado pela Corte de Contas, notadamente a qualificação técnica do seu quadro funcional. Faço questão de registrar dessa tribuna a íntegra da nota do TCU. Em face dos comentários tecidos pela excelentíssima Presidente da República, Dilma Rousseff, divulgados pela grande imprensa em 7/11, o Tribunal de Contas da União esclarece que cumpre seu papel fiscalizador da aplicação dos recursos públicos federais, definido na Constituição Federal e determinado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desse modo, consciente do impacto que as obras têm no crescimento do país, o TCU oferece parecer técnico com a situação das obras públicas executadas com recursos federais e as regularidades identificadas, cabendo ao Congresso Nacional decidir sobre a paralisação efetiva. Por exemplo, com relação à recomendação do TCU sobre a obra da BR-448, foram encontrados indícios de superfaturamento da ordem de 90 milhões. Cabe à Comissão de Orçamento do Congresso Nacional deliberar sobre a paralisação ou não da referida obra. Consideramos esse trecho da nota especialmente importante. Diz ele, o Tribunal de Contas destaca que atua de forma preventiva, abrindo em todos os casos canais de diálogo com os gestores responsáveis. Sua atuação em 2013 pode gerar economia de 1,2 bilhão, caso todas as correções sejam realizadas. Ora, isso não é importante ou isso é absurdo? Economizar ou impedir que se desperdice 1 bilhão e 200 milhões de reais é um absurdo ou é uma necessidade? Com relação à sua atuação preventiva, é de se destacar que o Tribunal de Contas convidou gestores do Executivo das 3 esferas, União, Estados e Municípios, para um projeto conjunto de governança com a duração de 3 anos,
com o objetivo de melhorar a gestão da administração pública. Trata-se de um projeto em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em outros 12 países, na busca por melhores práticas para a administração, a auditoria realizada em 360 instituições públicas, a ser levada a plenário ainda em novembro, evidenciou a falta de governança de pessoal, com graves deficiências na área de planejamento e treinamento. Por essas razões, o Tribunal de Contas da União entende que melhorar a governança representará um grande avanço para o desenvolvimento do Brasil. E por falar em superfaturamento, é lamentável que a Petrobras ainda frequente o noticiário com destaque em contratos superfaturados. Dessa vez, as irregularidades estão concentradas num contrato entre Petrobras e Odebrecht. Segundo documentos sigilosos, a Petrobras fechou com a construtora em 2010 um contrato no valor de 825 milhões de dólares, o qual é investigado por suspeita de superfaturamento. O contrato para serviços na área de segurança e meio ambiente em 10 países incluiu o pagamento na Argentina de 7,2 milhões pelo aluguel de 3 máquinas de fotocópia. Veja que máquina sofisticada e cara. 7,2 milhões pelo aluguel dessas máquinas, 3 máquinas de fotocópias. Isso na Argentina. Enfim, tudo pode acontecer na Argentina, mas isso é um desastre. Isso é um desastre para o Brasil. 3,2 milhões pelo aluguel de um terreno próprio e salário mensal de pedreiro e salário mensal de 32 mil reais para um pedreiro nos Estados Unidos. Ainda em vigor o contrato chamado de PAC-SMS foi fechado pela área internacional na gestão de Sérgio Gabrielli e reduzido quase à metade neste ano na gestão Graça Foster. Grande parte dos 8.800 itens apresentava indícios de irregularidades. Em que pese ter sido redimensionado, fontes disseram que foram malversados centenas de milhões de dólares gastos nos 2,5 anos de vigência do acordo inicial para ativos na Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Bolívia, Equador e Japão, além de Brasil. Muito dinheiro já tinha sido gasto quando houve o corte. Esse é o problema. Uma fonte da Petrobras afirmou, pedindo para não ter a identidade revelada. O caso é investigado por autoridades sob sigilo a pedido da Petrobras. O Ministério Público Federal, no estado do Rio de Janeiro, instaurou o procedimento investigatório criminal em junho para apurar infrações em contratos da Petrobras no exterior, incluindo este. Mas, senhor presidente, senhores senadores, isto não é novo na Petrobras. Nós protocolamos 19 representações junto ao Procurador-Geral da República, apontando irregularidades gravíssimas e solicitando a responsabilização civil e criminal dos envolvidos. Alguns inquéritos foram instaurados. Tivemos notícia recentemente do andamento do inquérito que diz respeito à compra pela Petrobras da usina de Pasadena, no Texas, com um prejuízo de mais de $1 bilhão para o nosso país. Esse inquérito foi motivado por representação que protocolamos no final do ano passado. Mas foram 19 representações. Este caso é mais um. Isso tudo me faz concluir ser a Petrobras o maior antro de corrupção nos últimos anos nesse país. E a impunidade continua a prevalecer. A gestão de José Sérgio Gabrielli foi um desastre para a Petrobras, não só do ponto de vista de competência administrativa, mas, sobretudo, do ponto de vista ético, já que os desvios foram constantes e monumentais.
Não há como se conformar, por exemplo, com um superfaturamento na terra do meu nobre colega e excepcional senador Jarbas Vasconcelos, a usina de Abreu e Lima. Um superfaturamento que, à época da CPI da Petrobras, em 2008, nós avaliamos àquela época em 2 bilhões de dólares, comparando a obra da usina Abreu e Lima com obras do gênero em outros países do mundo. Mas hoje, com o redimensionamento realizado pela Petrobras, com a avaliação mais recente de valores efetuada pela empresa, sabemos que esse superfaturamento vai muito além de 2 bilhões de dólares. E nós dissemos aqui na semana passada, desta tribuna, que Hugo Chávez chegou a afirmar que o governo da Venezuela não cumpria o acordo com o Brasil no contrato celebrado de parceria para a construção desta obra, porque a obra estava superfaturada. Portanto, o reconhecimento de um dos sócios do governo da Venezuela não basta para que as providências sejam adotadas aqui no Brasil. Em relação ao inquérito, se foi instaurado ou se foi considerado, se foi arquivado, em relação a esta obra, não temos informações. Mas seria importante que, se houve arquivamento por alguma razão, que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, restabelecesse providências iniciais adotadas inicialmente e reinstalasse este inquérito para dar prosseguimento a ele. É visível o superfaturamento. E o povo brasileiro perde bilhões com estas obras superfaturadas. A Petrobras é esta extraordinária empresa pública dos brasileiros, que vem sendo dilapidada em seu patrimônio. E não há como aceitar passivamente a prevalência da impunidade. É preciso que o Ministério Público atue rigorosamente para a responsabilização civil e criminal daqueles que se envolveram nas falcatruas comandadas nas últimas gestões da Petrobras. Em relação ao Tribunal de Contas da União, a nossa palavra de solidariedade diante dos ataques, mais uma vez, proferidos pela Presidência da República. E o nosso desejo que a Comissão de Orçamento no Congresso Nacional acate a orientação, a sugestão, a recomendação do Tribunal de Contas da União, bloqueando os recursos para essas obras, até que as providências saneadoras sejam adotadas pela Presidência da República. Muito obrigado, senhor presidente.